Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Comunica Sinais, o uso de sinais como facilitador na comunicação de crianças autistas. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa estrutura, o que você vai aprender no Comunica Sinais, para vocês terem ideia de todo o aprendizado que vocês vão ver por aqui, tá? Mas antes, eu gostaria muito de compartilhar com vocês a nossa marca Comunicar Todos, tá? Eu estou muito feliz, é um projeto que há muito tempo eu tinha um desejo, mas ainda não tinha um formato, não tinha um nome. Eu só sei que eu queria poder compartilhar, mas não sabia muito ao certo como. E agora está florescendo aí a nossa marca Comunicar Todos, que é uma marca registrada nossa, tá? E dentro dessa marca nós temos subprodutos específicos para alguns públicos, então para professores, para profissionais da saúde, para os pais de primeira viagem. Eu separei um projeto maravilhoso do Comunica Bebê. Tenho para profissionais que queiram aprender Libras para atender o seu público específico. Então, comecei com o público de recepcionistas. Nós temos também o Comunica Ação TEA, voltado para pais que têm os filhos autistas. Então, eu preparei um box maravilhoso. E também tem o Comunica Fono, voltado especificamente para fonoaudiólogos, que está em construção, mas em breve estará pronto, tá? Então, se você não me conhece, deixa eu me apresentar, lógico. Então, se você não me conhece, eu me chamo Leandra, eu sou fonoaudióloga, mestra em fonoaudiologia e intérprete de Libras. Eu sou formada há mais ou menos de 13 para 14 anos. Eu sempre trabalhei com o público da neuropediatria e acabei fixando mais no público das crianças autistas, voltado para comunicação e inclusão, porque eu acredito muito que a gente possa realmente conseguir esse tão desejo e almejado sonho que é incluir as nossas crianças autistas em todos os ambientes. E o nosso objetivo desse curso é para capacitar você, terapeuta, que está aqui assistindo, a conhecer essa nova ferramenta aí, eu diria não nova, talvez nova para nós brasileiros, mas é uma ferramenta que já vem sendo utilizada em vários países, inclusive nos Estados Unidos, em alguma parte dos Estados Unidos, que eu não sei ao certo, mas eu sei pela vivência de crianças que cresceram lá e vieram para cá depois, que eles ensinam a língua de sinais para bebês, independente se é surdo ou não. Então, a criança já começa a ser estimulada pelos sinais. A gente sabe que uma criança que é estimulada com gestos ou com sinais, a probabilidade dela ter um vocabulário rico, um desenvolvimento rico, é gigantesco. Então, essa proposta é voltada para crianças autistas e a gente vai aprender um pouquinho mais dessa ferramenta para poder utilizar nos nossos atendimentos, principalmente com as nossas crianças nível 3 de suporte, que é o nosso maior desafio, que tem a nossa maior demanda, e eu vou apresentar para vocês esse recurso maravilhoso. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Eu separei para vocês 3 módulos, porque é um curso bem rápido, uma formação prática e objetiva. Separei também alguns bônus bem interessantes para vocês. Então, vamos começar com o nosso módulo de introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre os artigos que existem hoje, não, claro que não todos, mas alguns, e outros eu vou deixar disponível para vocês como material de apoio, que são alguns artigos científicos que falam sobre a importância do uso de sinais em crianças autistas, tá? Então, a gente tem estudos e eu fico feliz em anunciar para vocês que está aí começando a surgir os primeiros estudos brasileiros, porque até então só existem estudos internacionais com esse foco e agora está começando a ter alguns estudos brasileiros voltados para esse tema, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos sobre Libras e surdez, tá? A gente precisa deixar bem claro essa diferença aí de Libras. O que é a Libras? A Libras é uma língua, existe uma comunidade que faz uso dessa língua, que tem esse domínio próprio
dessa língua, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre essas diferenças entre língua de sinais e gestos. Qual que é a diferença desses dois, né? No módulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação multimodal, como que a gente pode utilizar esses recursos no nosso atendimento. Existem muitos profissionais que acabam utilizando essa comunicação multimodal e muitas das vezes nem imagina que está usando um recurso incrível e maravilhoso. Então, a gente vai falar um pouquinho também. Vou falar e frisar bastante sobre os benefícios da língua de sinais no autismo. Então, vocês vão me ouvir falando o tempo inteiro durante essa formação sobre os benefícios, mas eu vou focar um pouquinho nessa parte desse tópico, tá? E também vou sugerir alguns materiais para vocês poderem adaptar ao atendimento de vocês. Cada pessoa atende de uma forma, de um jeito, isso é individual, cada um tem o seu jeito de atender. E a minha ideia aqui é trazer algumas sugestões de materiais que vocês podem utilizar durante o atendimento de vocês. E eu vou falar também um pouquinho sobre as sugestões de materiais que vocês podem utilizar durante o atendimento. A ideia não é deixar algo pré-estabelecido, porque eu acredito que cada terapeuta tem o seu jeito, tem a sua forma e conhece seu paciente, mas a ideia aqui é a gente pensar um pouquinho sobre algumas sugestões de materiais que podem ser utilizados, tá? No módulo 3, vai ser um módulo bem interessante, porque a gente vai aprender os sinais, tá? Então, se preparem, porque a gente vai usar bastante as mãos, para a gente poder entender como que é feito os sinais, como que a gente pode apresentar os sinais para as crianças autistas. Então, esse terceiro módulo vai ser talvez o módulo mais aguardado por vocês, porque vai ser um módulo bem prático mesmo, para a gente poder apresentar esses sinais para as nossas crianças autistas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos bônus, né? Eu separei 3 bônus, mas na verdade vai ficar como 4 bônus, porque tem bastante material que eu vou compartilhar com vocês, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os nossos bônus. Eu separei 3 bônus incríveis para vocês. Então, a gente vai ter o primeiro módulo. E eu também separei 3 módulos para vocês incríveis. E além desses 3 módulos, eu até colocaria como... E aí eu separei para vocês 3 módulos incríveis, tá? Que vai ficar disponível para vocês. Não entraria necessariamente na nossa formação do Comunica Sinais, mas eu quis oferecer para vocês algo a mais, então separei esses 3 bônus e fora também todo o material de apoio que eu vou deixar disponível para vocês. Então, só para a gente finalizar, eu gostaria de deixar aqui essa frase de reflexão para a gente, né? E agora, para a gente finalizar, né, a nossa apresentação, a nossa estrutura do curso, eu quero deixar essa frase aqui de reflexão, que a comunicação, ela é a chave para a conexão. Quando encontramos formas de nos entender, abrimos portas para um mundo de possibilidades e crescimento. Então, esse aqui é o nosso objetivo do Comunica Sinais, tá? A gente acredita muito na comunicação e muitas das vezes as palavras, elas vão muito além. E aqui, para encerrar, então, eu quero deixar essa frase de reflexão para vocês, que a comunicação é a chave para a conexão. Quando encontramos formas de nos entender, abrimos portas para um mundo de possibilidades e crescimento. Então, essa é a nossa proposta, faz parte da nossa proposta do Comunica Sinais. E eu te vejo agora nas aulas. Até!